Em meio ao deserto ardente, onde o povo de Israel aprendia a obedecer a Deus após ser libertado do Egito, surge uma linhagem marcada por fogo, santidade e tragédia. Os filhos de Arão, herdeiros do sacerdócio, foram escolhidos por Deus para ministrar diante do Santo dos Santos. Mas o peso da santidade, o fogo estranho e as decisões impensadas os colocaram no centro de uma história onde o céu e a terra colidem. Este roteiro leva você ao coração de um drama espiritual, onde o amor divino e a justiça eterna se entrelaçam. Prepare-se para descobrir segredos ocultos por trás do véu do templo e das chamas que purificam ou consomem. Vamos começar? Mas antes, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe este vídeo com amigos e família e deixe seu comentário abaixo, para que mais pessoas sejam transformadas pela palavra do Senhor. Em meio ao silêncio abrasador do deserto do Sinai, um povo caminhava sob a nuvem do Altíssimo, um Deus invisível mas presente. Um povo livre, mas ainda escravizado por suas dúvidas. E foi ali, no meio do pó e do fogo, que Arão foi separado. E com ele, seus filhos. Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar, filhos do sumo sacerdote, herdeiros de uma missão divina. Eles foram ungidos com óleo sagrado, marcados não apenas por um nome, mas por uma aliança que ultrapassava gerações. E então, algo nunca antes visto. A glória do Senhor desceu como fogo. O tabernáculo tremeu, os sacerdotes caíram com o rosto em terra. Deus havia aceitado o sacrifício, mas junto à glória veio a advertência. Moisés, o profeta, olhou nos olhos dos jovens sacerdotes. Sua voz era como espada. Não vos achegueis de qualquer maneira ao Senhor, pois ele é fogo consumidor. Mas no coração dos filhos, um sussurro de vaidade começava a se formar. As vestes sacerdotais eram belas, linho fino, sinos de ouro, turbantes sagrados, mas não eram apenas ornamentos, eram lembretes do temor e do peso de representar um povo diante de Deus. Naquela noite, o céu estava limpo. O acampamento dormia, mas os filhos de Arão estavam acordados. O coração de Nadab queimava. Abiú sorria em silêncio. Não era medo o que sentiam, era fascínio. Deus os havia separado, mas eles começavam a se sentir especiais demais. A linha entre o chamado e a arrogância começava a se apagar. Mal sabiam que o fogo que os ungiu também podia consumir. O tabernáculo estava pronto. Os sacrifícios começariam. Mas o que acontece quando os escolhidos decidem oferecer um fogo que Deus não pediu? Acompanhe no próximo capítulo, O Fogo Estranho. O sol começava a surgir por trás das tendas do deserto. Era o dia esperado, o sacrifício solene, o altar estava aceso, o povo reunido. Tudo parecia em perfeita ordem, mas algo se movia nas sombras do coração humano. Nadab aproximou-se de seu irmão com um brilho nos olhos. E se oferecermos um incenso especial, algo além do que nos foi ordenado? Abiú sorriu. Eles não buscavam glória para Deus, buscavam aplausos para si. Com passos firmes e olhares confiantes, Nadab e Abiú caminharam rumo ao altar. A multidão os observava. Os sinos de suas vestes tilintavam, mas no céu o silêncio era pesado.
Eles entraram no santo, acenderam o incenso e o levantaram diante do altar. Mas aquilo Deus não havia mandado. Era fogo estranho, um ato ousado, um erro fatal. Do meio da glória veio o juízo. Um fogo desceu do céu. Mas dessa vez não era para aceitar, era para julgar. E diante de todo o povo, os corpos de Nadab e Abiú caíram ao chão, queimados, silenciosos. Arão viu seus filhos caírem, mas não chorou, não gritou, não questionou. Deus havia falado: naqueles que se aproximam de mim serei santificado. E o sumo sacerdote se calou diante do Deus Santo. Moisés chamou Misael e Elzafã, filhos do tio de Arão, e ordenou: levem os corpos para fora do acampamento. E assim, os filhos que tocaram no sagrado sem temor foram carregados para longe do povo de Deus. E Deus falou a Arão: não bebam vinho ao entrarem no tabernáculo. Não se distraiam com vaidade ou orgulho, pois o fogo é santo, e quem brinca com ele se queima. Foi ali que Eleazar e Itamar entenderam o que custava ser escolhido. Com Nadab e Abiú mortos, o sacerdócio balançava. Mas havia uma nova chance para os que restaram. Como reagiriam Eleazar e Itamar? E como Deus prepararia o caminho para que a santidade permanecesse entre os homens? Não perca o próximo capítulo, a herança do altar. O cheiro de fumaça ainda pairava no ar. As cinzas dos que ousaram se aproximar de Deus de maneira impura permaneciam no altar como lembrança eterna. E ali, Eleazar e Itamar tremiam, não diante dos homens, mas diante do Deus vivo. E o Senhor falou novamente. Sua voz era como fogo e mel, forte, santa, mas agora compassiva. Vocês devem discernir entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Ensinem isso ao meu povo, pois eu sou o Senhor que santifica vocês. Arão, embora dilacerado por dentro, permaneceu firme. Ele sabia, sua dor não podia interromper o serviço no altar. Era um sacerdote, um pai de filhos falhos e um servo diante do Deus Santo. E assim o serviço continuou. Eleazar e Itamar foram erguidos diante do povo. Suas mãos tremiam, mas o povo agora os olhava com respeito e temor. O sacrifício havia ensinado algo a todos. Durante o novo sacrifício, uma ordem foi dada: não comam da carne oferecida, guardem-se em jejum e pureza. Mas no momento de recolher as porções sagradas, a carne não estava mais ali, tinha sido queimada completamente. Moisés, zeloso pela ordem divina, ergueu a voz: por que não comeram o que o Senhor ordenou? Por que desviaram do mandamento do Altíssimo? A tensão no ar era palpável. O povo silenciou mais uma vez. E Arão respondeu com a voz embargada: meus filhos morreram diante do Senhor. Se eu tivesse comido sem alegria, sem paz, teria sido agradável aos olhos dele. E hoje foi um dia de juízo, não de festa. E Moisés, ao ouvir, se calou. Deus havia aceitado aquela resposta. Aquela noite marcou uma transição silenciosa. O fogo não havia apenas julgado, havia purificado. Agora, Eleazar e Itamar sabiam. O altar não era palco, era altar de sangue, obediência e renúncia. Mas mesmo entre aqueles que aprenderam a temer, outros ainda se levantariam contra a ordem divina. Quem ousaria desafiar o sacerdócio escolhido por Deus? Prepare-se para o próximo capítulo: a rebelião de Corá.
No silêncio entre os sacrifícios, vozes começaram a crescer. Murmúrios sutilmente espalhados, como ervas daninhas no deserto. Por que só Arão? Por que não eu? Dizia Corá, levita de sangue, mas de ambição indomável. Corá se ergueu diante do povo com voz firme e sedutora. Toda a congregação é santa, porque vocês se exaltam acima da Assembleia do Senhor. A semente da rebelião havia sido plantada, e agora crescia em meio ao acampamento. Moisés caiu com o rosto em terra, não por medo, mas por tristeza. Ele conhecia o que estava por vir. Corá não desafiava apenas homens, estava desafiando o próprio Deus. Moisés se levantou e falou: "E amanhã o Senhor mostrará quem é dele. Tragam os incensários, vocês e Arão, que Deus decida." Era o duelo de adoração, um confronto de corações. Na alvorada, 250 homens se alinharam com Corá, cada um com seu incensário, mas Deus não se deixaria escarnecer. E o Senhor falou a Moisés: "Afasta-te dessa congregação, para que eu os consuma de uma vez." Mas Moisés e Arão intercederam mais uma vez. O amor deles ainda buscava misericórdia, mesmo diante da rebeldia. Então Moisés falou: "Se esses homens morrerem como os outros, então o Senhor não me enviou. Mas se a terra abrir sua boca e os engolir, saberão que rejeitaram o Altíssimo." E antes que terminasse, o chão tremeu. E dos céus veio fogo, não sobre Arão, mas sobre os 250 homens com seus incensários. O cheiro de rebeldia foi consumido, e mais uma vez o altar foi purificado com juízo. Moisés ordenou: "Recolham os incensários dos rebeldes, sejam moldados em placas de bronze e fixados no altar, para que toda geração veja e tema. Deus não quer adoradores arrogantes, mas corações quebrantados." A rebelião foi silenciada, mas a alma do povo ainda não compreendia o valor do sacerdócio. Então Deus faria algo definitivo, uma prova viva, um milagre diante de todos. No próximo capítulo, a vara que floresceu na... A poeira ainda se assentava após o juízo, e mesmo com fogo e terra, o coração do povo permanecia dividido. Era preciso algo mais. Uma confirmação direta, visível, incontestável. E Deus falou a Moisés: "Tome uma vara de cada líder das 12 tribos. Escreva o nome de cada um nela. A vara do homem que eu escolher florescerá. Assim cessará a murmuração do povo contra vocês." Naquela noite o silêncio era ensurdecedor. Nenhum som no arraial, nenhuma palavra foi dita, apenas expectativa e temor, pois todos sabiam, o céu responderia. Ao romper da aurora, Moisés entrou no tabernáculo, e ali estava. A vara de Arão, antes seca e sem vida, havia florescido. Brotava amêndoas maduras, flores brancas a cobriam, vida, onde não havia mais esperança. Moisés saiu com a vara em mãos. A multidão se reuniu, olhos arregalados, corações acelerados. Esta é a escolha de Deus. Não é por sangue nem por posição, mas por obediência e temor. E o povo temeu ao Senhor. A partir daquele dia, nunca mais questionaram quem deveria estar diante do altar, pois Deus havia falado, com flores, com frutos, com vida. Eleazar e Itamar agora sabiam.
O sacerdócio não era apenas um ofício, era um peso sagrado, um chamado selado pelo próprio Deus. E sobre eles caiu o legado de Nadab e Abiú, mas com santidade e zelo. A vara que floresceu permanece como sinal até hoje, pois Deus não divide sua glória, e aqueles que se aproximam dele devem fazê-lo com temor, com amor e com obediência. A história dos filhos de Arão é um lembrete poderoso. Deus é fogo, mas também é flor. É justiça, mas também é misericórdia. E ainda hoje ele chama homens e mulheres para se consagrarem com verdade, para carregarem sua presença, com temor e com amor. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Se essa história te impactou, não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Você já ouviu falar da vara que floresceu? Compartilhe esse vídeo com alguém que ama a Bíblia e quer entender mais do mistério por trás do sacerdócio sagrado. Muito obrigado. Fiquem iluminados com Deus. E até a próxima.